Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel no capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Nós temos agora o rei Nabucodonosor, a quem o Senhor entregou o povo dele nas mãos e foi levado cativo, esse povo, para a Babilônia. Esse rei tem um sonho. E nesse sonho, o rei então fica inquieto e ele manda chamar os sábios para que interpretem este sonho. E os sábios não conseguem interpretar esses sonhos. O rei, muito grilado com isso, manda matar todos os sábios. Mas aí isso chega nos ouvidos de Daniel, e Daniel chega até o rei, manda dizer para o rei, olha, determina o prazo, que eu então vou revelar esse sonho. E o rei então determina o prazo, Daniel fala com Deus, pede a Deus para que Deus os ajude, a ele e os seus amigos. Deus então concede a Daniel a interpretação desse sonho. E Daniel então interpreta esse sonho do rei. E o rei livra os sábios então da morte, inclusive Daniel e os seus amigos, concedendo então que eles vivessem mais e concedendo também privilégios, a Daniel e aos seus amigos. Agora, por que essa história está registrada aqui? É muito importante nós entendermos isso, primeiramente para entendermos o texto. Uma coisa que eu falei para vocês, repito, gravem isso. Quando a gente ler Daniel, o principal motivo é para que o povo de Deus, que estava no exílio, entendesse que a história está nas mãos de Deus, que Deus controla a história. E era para que eles pudessem ter alívio e confiança em Deus, porque o mesmo Deus que havia permitido que eles fossem levados cativos lá para o exílio na Babilônia, esse mesmo Deus governa a história, e é esse mesmo Deus que os faria voltar à sua terra de origem. Eles foram por causa dos seus pecados, mas Deus permitiria que eles voltassem por causa do arrependimento. Vamos ler então e ver o que Deus pode, Deus tem para nós nos nossos dias neste texto. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O espírito se perturbou, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Observe que o rei não está pedindo para que eles interpretassem o sonho, e o rei dizendo o sonho. Não.
o rei diz para eles: me diga o que eu sonhei e dê a interpretação. Nós vemos, por exemplo, José interpretando o sonho de Faraó quando ele teve o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Mas foi dito a José o sonho e José deu a interpretação. Aqui os magos falaram: diga o sonho. Mas o rei disse: vocês estão querendo me passar a perna? Eu vou dizer, vocês vão falar palavras mentirosas? Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me deem a interpretação. Se vocês me disserem o que eu sonhei, eu sei que vocês são capazes de me dar a interpretação. Olha quão difícil era isso. Não é à toa que eles respondem dessa maneira. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há, preste atenção, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Observem que nenhum desses sábios conseguiu interpretar. Mas Daniel não estava ali. Por alguma razão Daniel não estava ali. Mas ele também é mandado chamá-lo também, ele e aos seus amigos. Lembra no capítulo 1 que Deus concedeu que eles fossem mais sábios de todos. E naquilo que o rei perguntava para eles, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os outros. Mas mesmo assim, Deus manda matar Daniel e os seus amigos. E o rei não estava brincando. No capítulo seguinte, ele vai mandar os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o rei vai mandá-los para a fornalha. O rei não estava de brincadeira. Mas ninguém podia interpretar esses sonhos, segundo os magos, porque somente os deuses podiam e os deuses não habitavam com eles. Então mandou chamar Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Então, versículo 14, Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei. Arioque foi o encarregado de buscar os sábios para a morte. Então ele disse, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. É interessante que o texto simplesmente diz que Daniel estava lá e disse: olha, diga o tempo e eu revelo. Neste momento, Daniel não tem muita troca de palavras com o rei. Imagino eu, até pela fúria que o rei estava, perturbado dos seus sonhos, não conseguia dormir, e está ali agora alguém diante dele, dizendo que vai interpretar os sonhos. Então ele não tem nem muita paciência. Simplesmente diz o prazo. Determine o prazo que eu vou interpretar. Beleza. O rei, então, deve ter dado certo prazo. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder.
É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse... Arioque é meio sem vergonha. Olha o que ele diz: achei um entre os filhos dos cativeiros de Judá. Achou nada. Foi Daniel que falou com ele. Mas ele diz assim: achei um entre os filhos dos cativeiros da Babilônia, Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: por que podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Veja a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. A mesma palavra que os magos disseram. Mas ele continua: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito são estas. E Daniel então fala o que ele sonhou. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim sabedoria, mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de bronze. Em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação direi ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Observe que a estátua tinha cabeça de ouro, e aqui Daniel está dizendo que essa cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor. Daniel, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesses ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e os pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Meus irmãos, há frases que ficam marcadas na história, e muitas vezes não dá nem para saber se essas frases foram realmente ditas, ou se acabaram sendo um mito, né, uma ficção que foi tida no tempo como verdade. Mas há alguma dessas frases, pelo menos duas, que marca muito. Uma delas diz respeito ao grande navio Titanic, que muitos sabem que ali, quando o navio zarpou, quando ele saiu ali do porto, então foi dito, aquele era um navio esplêndido, um navio gigantesco. Então foi dito que nem Deus afunda esse navio. E o navio afundou na sua primeira viagem. Há também uma frase célere de Tancredo Neves, que diz que nem Deus me impede de usar a faixa. E ele usou, mas no caixão. Meus irmãos, essas coisas elas podem acontecer porque Deus, ele governa a história. Esse texto mostra para nós que quem coloca reis e quem tira reis, quem permite que um navio cruze o oceano ou não, quem permite que um avião ganhe os céus e aterrize novamente em segurança, quem coloca um governo na terra e quem tira um governo da terra, no fim de tudo, é Deus. E esse texto vem mostrar exatamente isso para nós. Nós não podemos esquecer que nós estamos diante de um Deus que governa a história está nas mãos do nosso Deus. E a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto aqui, é que se a história está nas mãos do nosso Deus, é por isso que nós devemos recorrer a Ele em todas as situações. Quando você olha aqui nesse texto e você vê no versículo 17, quando Daniel, ele pergunta ali para o chefe, né, que foi encarregado de matar todos os sábios, olha, por que é tão severo o mandado do rei? E então é dito a Daniel o que o rei exigiu. Daniel vai na presença do rei e diz o seguinte: marca o tempo e eu vou te entregar o que você está exigindo. Meus irmãos, Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. Lembra que Daniel já esteve em um impasse?
ali de não querer se misturar com as finas iguarias do rei, de não querer se misturar com a idolatria da Babilônia. E ele recebeu graça diante de Deus, porque Deus concedeu misericórdia diante do chefe dos eunucos, que concedeu a ele aquilo que ele pedia. Daniel, ele passou pelo teste do rei, e ele e os seus amigos foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos. Então Daniel sabia que Deus já estava agindo por meio dele. Ele chega diante do rei e simplesmente diz: marca a data. Você quer que saiba o sonho? Você quer que interprete? Você não quer só a interpretação? Você quer também o sonho? Isso é impossível. Marca a data. Daniel, diante dessa situação, ele não titubeia diante do rei. Ele vai lá e simplesmente diz: marque a data. Mas isso diante daquele que estava exigindo coisa impossível a homens. Mas quando ele sai da presença do rei, nós vemos no versículo 17, que então Daniel foi para casa e fez saber aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Para quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que ele, Daniel, e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. Meus irmãos, Daniel estava ali diante de uma situação, diante da morte. Ele foi buscado para morrer. Nesse meio termo é que ele pede para ser introduzido na presença do rei. Daniel sabia da impossibilidade, da dificuldade que era de fazer o que o rei estava pedindo. E por isso ele e seus amigos recorrem a Deus pedindo misericórdia. Nós não podemos esquecer que estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, que pode fazer aquilo que é impossível para nós. E é por isso que nós precisamos recorrer a esse Deus constantemente. Um grande problema nosso é que muitas vezes nós não fazemos isso corriqueiramente. Está certo que se Deus trouxer para a nossa vida, de repente, um câncer já em estado terminal, pode ser que a gente curve os nossos joelhos e ore a Deus e diga: Senhor, por favor, me deixe viver mais uns dias. Pode ser que de repente nós estivermos em um avião, com uma turbulência, de repente esse avião começar a cair, nós vamos gritar então: Deus, tenha misericórdia de mim. Pode ser que nesses momentos a gente recorra. Mas nos momentos em que nós pegamos uma gripe, no momento em que nós temos medo de perder o emprego, no momento em pequenos detalhes, nós acabamos confiando em nós mesmos e nos esquecemos que o Deus do céu governa toda a história. Nós esquecemos em momentos cruciais da nossa vida. Em épocas de eleição, nós esquecemos que é Deus quem coloca governos e tira governos. Em épocas em que o país está com a economia difícil, nós esquecemos que Deus é o dono da prata e do ouro. E nós então nos inquietamos no nosso coração. Ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e rogar ao Senhor, e depois de levantar ali de joelhos, então, para que nós possamos então confiar em Deus depois de tudo isso. Meus irmãos, nós precisamos aprender que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós sempre precisamos recorrer a Deus. Daniel faz isso. E nós precisamos recorrer a Deus, que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Senhor de reis. Israel, muitas vezes, ao invés de recorrer ao Deus dos céus, recorreu a Baal. Quando nós olhamos para a história de Israel, no livro dos reis e crônicas, nós vemos que muitas vezes Deus concedia a chuva, e então o grão brotava, mas Israel se dobrava diante de Baal e rogava ao Deus da fertilidade. Era Deus quem estava dando a chuva, era Deus quem estava fazendo crescer o alimento, mas eles rogavam a outros deuses. E quantas vezes nós também fazemos as mesmas coisas nos nossos dias? É Deus quem nos sustenta, mas nós idolatramos o dinheiro. É Deus quem providencia todas as coisas, mas nós acabamos perdendo a cabeça ou perdendo a paz com medo de que outra coisa que não seja Deus governe a nossa vida, ou governe o nosso país, ou governe a nossa casa. Nós precisamos sempre nos recorrer a Deus,
E aqui Daniel nos ensina isso. E imediatamente, Deus concede a Daniel misericórdia. Deus concede a Daniel que ele e seus amigos não fossem mortos, porque Deus revela a Daniel tanto o sonho quanto a interpretação do sonho. E então do versículo 20 ao versículo 23, nós vemos Daniel louvar a Deus, engrandecer a esse Deus, porque é Deus quem dá sabedoria, Ele é quem estabelece reis. Nós vemos aqui quem remove os reis, é Deus quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem revela o que está escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Não importa onde é que nós estejamos, nós podemos estar passando por trevas, pelo vale da sombra da morte, Deus sabe todo o caminho, Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco. Não há trevas que possam impedir que Deus veja toda a história, porque afinal de contas, é Ele quem governa toda a história. Mas uma segunda coisa nós podemos aprender aqui nesse texto. A história está nas mãos do nosso Deus. Por isso, nós devemos sempre dar glórias a Ele. Volte seus olhos no versículo 27. Na verdade, versículo 26, o rei pede, ou pergunta a Daniel. O que é que ele pergunta no versículo 26? Ele diz: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Meus irmãos, quando Daniel vai ter com o rei, ele diz: marca a data, marca o prazo, e eu vou te fazer saber. Mas quando Daniel é introduzido novamente na presença do rei, o rei pergunta: você pode fazer isso? E aqui Daniel não responde com um rápido sim, eu posso. Não. Em vez disso, de tomar o crédito para si, como fez Arioque, quando chega na presença do rei e diz: eu encontrei um que pode revelar o sonho, não encontrou nada. Ao invés de fazer como Arioque, Daniel não faz dessa maneira. Daniel não tinha feito desse jeito, mas Daniel dá crédito a quem? A Deus. Veja, o que Daniel diz? Daniel, primeiramente, ele insiste que este rei de reis não se tornou a cabeça, que se tornou a cabeça de ouro, ele próprio, Daniel vai mostrar isso, que ele próprio foi constituído pelo Deus dos céus. Daniel vai dizer que este que o constituiu, rei de reis, que era Nabucodonosor, qual Daniel está dizendo, Daniel vai dizer que, olha, não sou eu que vou interpretar o sonho, não sou eu que posso fazer isso, mas o Deus dos céus, o Deus que te constituiu rei de reis, é Ele quem te deu esse sonho, é Ele que me revelou esse sonho, é Ele quem me fez saber o que esse sonho significa. Afinal de contas, o que Daniel está dizendo? Que você está no seu lugar porque Deus concedeu, que você sonhou porque foi Deus que fez você sonhar, que eu sei o que você sonhou porque foi Deus que me revelou, eu sei o que esse sonho significa porque foi Deus que me instruiu, foi Deus que me deu sabedoria. Em todas as questões, Daniel está apontando para o céu dizendo: tudo é Ele, foi Ele, é por meio dEle, todas as coisas devem ser para Ele, a Ele a glória, a Ele a honra, não a nós. E nós precisamos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos. E quantas vezes nós acabamos, meus irmãos, ao invés de fazer como Daniel, arrogando para nós a glória. Quantas vezes, como pais de família, chefes de casa, nós achamos que é nós quem construímos tudo. Quantas vezes, quando nós nos damos bem no trabalho e crescemos na profissão, nós achamos que foi pela nossa inteligência. Quantas vezes nós prosperamos no nosso negócio e achamos que foi pela minha capacidade que nós prosperamos. E esquecemos de reconhecer que tudo, absolutamente tudo, é dádiva de Deus. Daniel não faz isso. Daniel, na presença de Deus, diz: o mistério que o rei exige,
nem encantadores, nem magos, nem os astrólogos, ninguém pode revelar, rei. Ninguém. Não há homem que possa revelar. Mas tem um Deus no céu que pode. Ele me revelou. Ele quem te constituiu rei. A Ele seja a glória eternamente. Agora, em terceiro e último lugar, que nós podemos e devemos aprender com isso, está lá no versículo 46. A história está nas mãos do nosso Deus, por isso nós jamais seremos envergonhados. Jamais seremos envergonhados. Podemos agora nos perguntar por que o humilde Daniel agora permite que o rei o adore, até mesmo que faça oferendas a ele. Porque agora o rei cai por terra e oferece várias coisas. Olha no versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves perfumes. Por que o humilde Daniel agora permite que isso aconteça diante dele? Será que Daniel se lembrou das profecias de Isaías, onde Deus prometeu? Por exemplo, Isaías capítulo 49, 23, conforme também nos diz o capítulo 60, versículo 14, onde Deus diz: reis diante de ti se inclinarão, saberás que eu sou, eu que os esperam em mim não serão envergonhados. Aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados. Era isso que Deus estava dizendo lá em Isaías. Será que Daniel ouviu falar disso no cativeiro? Porque agora Daniel estava vivendo exatamente esse momento onde um rei estava se jogando aos seus pés e reconhecendo que ele era grande por conta do Deus que o fez grande. O rei havia ordenado a morte de Daniel, mas Daniel e os seus amigos suplicaram a Deus e não foram envergonhados. Meus irmãos, nós precisamos entender que ali não é simplesmente uma história pessoal de Daniel, mas é a história do Deus que governa todas as coisas. Tudo o que aconteceu com Daniel, em todos os momentos, foi para que o povo de Deus soubesse que quando nós esperamos nele, nós não seremos envergonhados. O rei que ordenou a execução de Daniel agora se curva diante dele. E isso acontece pois Daniel representava o próprio Deus naquele lugar. Era a representação de Deus ali. O rei chama Daniel, o Deus de Daniel, de revelador de mistérios. Onde os sábios da Babilônia falharam, Daniel venceu. Onde os deuses da Babilônia foram cegos e ineptos, o Deus de Daniel revelou o mistério. Por isso, o rei chama Daniel, o Deus de Daniel, de Deus dos deuses. Ele é maior que os deuses da Babilônia. Ele é maior que todos os deuses. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. O sonho de Daniel, a interpretação do sonho, é que 4 reinos se levantariam. Muitos indicam esses reinos como sendo Nabucodonosor, é claro, porque Daniel revela. Depois disso, o Império Medo-Persa. Depois o Império Grego. E depois o Império Romano. Mas, seja esses impérios ou não, isso não importa. Porque o que importa é que depois desses 4 reinos, Daniel diz que se levantaria um reino, que Deus enviaria o seu reino, que seria estabelecido perpetuamente. Aqui nós vemos Daniel dizer que esse reino que seria eterno, ele é como uma pedra que foi cortada não por mãos humanas, mas que ela veio e despedaçou todos os 4 reinos, ou todos os reinos da terra.
O Deus soberano pode transformar a derrota em vitória. Esse Deus soberano que ressuscitou Jesus da morte. Quando os discípulos encontraram o Senhor ressurreto, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quando Jesus estava com eles na terra. Eles não percebiam que o reino de Deus viria em 2 etapas, meus queridos. Viria com Cristo Jesus, a primeira vinda dele. Se estenderia até a sua eterna, então, consumação, quando Cristo Jesus voltasse. Nós vivemos num chamado já e ainda não. Já é o reino de Deus, mas ainda não é o reino de Deus. Porque esse reino, ele vai ser estabelecido nessas 2 etapas. E é por isso que Jesus responde para eles, isso Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Em vez de satisfazer a curiosidade deles, Jesus envia seus discípulos em uma missão. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O reino de Deus começa a se espalhar até os confins da terra, a partir de Cristo Jesus. Meus irmãos, preste atenção. A pedra que destrói a estátua, esta pedra, ela enche toda a terra. Soa justamente como a pedra no sonho, aquilo que Jesus diz para nós, Ele mesmo sendo a pedra, soa exatamente aquilo que acontece no sonho de Daniel. A pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Versículo 35 ele diz isso. Portanto, meus irmãos, o mais importante não é saber quem são esses reinos, mas o mais importante é saber que esse reino de Deus, que seria estabelecido como essa pedra que quebrou a estátua, é o reino de Deus que foi estabelecido em Cristo Jesus. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 42 a 44? Quando Jesus diz: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Meus irmãos, houve uma vitória do Deus de Daniel sobre os magos e os encantadores. Houve salvação da morte ali com Daniel. Mas tudo isso é uma pequena história da grande história que nós vivemos em Cristo Jesus. Ele é a pedra, Ele é aquele que nos salva da morte, que nos liberta do inferno. Ele é aquele que traz sobre nós vida. Portanto, nós vemos em Cristo Jesus tudo aquilo que Daniel sonhou lá. Quando os leitores de Daniel, que ainda estavam na Babilônia, ou mesmo depois de terem voltado para Jerusalém, eles liam isso. Eles tinham esperança nesse reino de Deus que viria, mas hoje nós já estamos vivendo dentro desse reino de Deus que veio com Cristo Jesus, que se cumpre em Cristo Jesus. E nós podemos descansar nesse reino de Deus, podemos descansar em Cristo Jesus. E mais uma coisa que eu gostaria de destacar aqui também com vocês, é que Daniel, que recebeu de Deus misericórdia, que recebeu de Deus a oportunidade de honrá-lo e glorificá-lo, ele o honra e o glorifica. Mas é importante também nós lembrarmos que Jesus faz a mesma coisa. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz que ele glorificou o Pai, cumprindo a obra que ele havia de cumprir. Meus irmãos, há algumas coisas que somente Cristo Jesus pode fazer, que era a obra somente dele fazer, por exemplo, morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas há muitas outras coisas que Jesus nos ensina,
que nós devemos fazer porque Ele nos deu exemplo. Quando Ele lava os pés dos discípulos, João capítulo 13, Ele diz, façam assim, porque eu lhes dei o exemplo. E quando Jesus honra o Pai, glorifica o Pai, cumprindo a obra que Ele veio cumprir, Ele também nos dá o exemplo, para que a gente possa honrar a Deus, cumprindo o nosso dever. Como, pastor? Se Jesus te chamou para ser pai, para ser mãe, faça para a honra e glória dEle. Crie seus filhos e eduque os seus filhos de acordo com a Escritura nos ensina. Se Jesus te chamou para fazer parte da família de Deus, pagou o preço por você, honre e glorifique a Deus com a sua vida, servindo a Ele todos os dias, glorificando a Ele, falando com Ele, louvando a Ele, ouvindo a sua voz, a sua palavra através da Escritura. Se Deus te chamou para ser um empresário, faça com justiça, trate os seus empregados da maneira melhor que puder. Se Deus te chamou para ser um trabalhador que trabalha para alguém, honre a Deus cumprindo o seu papel. Se Deus te chamou para ser um advogado, para ser um médico, para ser um feirante, para ser um vendedor, para ser o que for, glorifique a Deus com tudo aquilo que você faz. Porque nós sabemos que servimos a um Deus que governa a história, a um Deus que nos chamou para que a gente pudesse fazer parte desse reino, um reino de um Deus que governa a história. E nós precisamos honrar a esse Deus e lembrarmos sempre de que nós fazemos parte desse reino que começa com Cristo Jesus e que jamais terá fim. Um dia, todas as coisas serão transformadas e nós estaremos com Cristo eternamente para o nosso benefício e para a honra e glória do nosso Deus. Vamos colocar de pé, oremos a Ele. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de fazer parte do seu povo. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que conceda a nós graça, misericórdia, diante de todas as situações, como o Senhor concedeu a Daniel. Mas ensina-nos, ó Deus, também a fazer como ele, buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem já feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor fez por nós. E que nós possamos ser imensamente, sempre, gratos a Ti, para que o Teu nome seja glorificado na terra. Como Cristo Jesus o glorificou, assim também nós possamos fazer todos os dias. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai, que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja